Vamos que vamos para mais uma dica regressiva. A gente está aqui lutando para garantir a tua aprovação na primeira e na segunda fase da OAB. É claro que todo o conhecimento que você tiver para a primeira vai se acumulando para a segunda fase. Um tema dos mais pulsantes na atualidade, sem dúvida, é a questão da responsabilidade dos chefes do Poder Executivo. Agora a gente vai tratar especificamente sobre a situação do presidente da República. E a primeira pergunta que eu te faço é: quem julga o presidente da República? Aí você deve responder em casa. Se você estiver muito bem afiado, vai falar o quê? Depende. Como assim depende? Olha só, se for crime comum, o presidente da República vai ser julgado perante o Supremo Tribunal Federal. Se for crime de responsabilidade, o julgamento vai se dar perante o Senado Federal. A gente viu, inclusive, o julgamento envolvendo a presidente Dilma Rousseff, ok? A questão do impeachment. E aqui já fica um cuidado: crime de responsabilidade e impeachment são sinônimos, ok? Mas pode vir pegadinha do malandro. Deixa eu te perguntar, e quem julga a ou o presidente da República em contravenções penais? Em uma contravenção penal, quem vai julgar o presidente também é o STF. E quem julga o presidente da República em um crime eleitoral também vai ser o STF. Até porque eu tenho dois grandes grupos: crimes de responsabilidade, Senado Federal, e infrações penais comuns. Infrações penais comuns, queridos, vai abranger o que a gente chama de crime comum, vai abranger o que a gente chama de contravenção penal e vai abranger também o que a gente chama de crime eleitoral. Legal? Tanto nesse caso quanto nesse caso, que aqui, esse na verdade, o caso 1 é a mesma coisa daqui, né? 1 e 1, se você reparar. Nesses casos 1 ou no caso 2, tanto faz, ou seja, em todas as hipóteses que estejamos diante de crimes, a Câmara dos Deputados vai necessitar autorizar a abertura de processos pelo quórum qualificado de 2/3. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E quando o presidente da República pratica algum ilícito de ordem civil? Deixa eu te perguntar, se o presidente da República está no sábado ou no domingo, dirigindo o seu automóvel sossegado, bate no seu carro e não quer pagar a dívida, você vai acionar o presidente no Supremo, no Senado ou no Juizado Especial? Você vai lembrar que em matéria de foro especial, foro privilegiado, eu só vou cobrir com foro privilegiado infrações penais comuns e crimes de responsabilidade. Uma ação por direitos trabalhistas, uma ação civil, por exemplo, contra o presidente, em regra, tramitará na primeira instância. Isso também vale para ação civil pública? Sim. Olha só, aí vai ter o probleminha aqui, ação civil pública e ação de improbidade administrativa, em regra, não tem foro especial. Não tem foro. Então tramitam na primeira instância. Mas, o entendimento que tem é que a LIA não se aplica para o presidente, porque o presidente responderia apenas por crime de responsabilidade. Não responderia por improbidade administrativa. Tudo bem? E aí eu vou seguir. O que me interessa aqui é, se a hipótese é de crime de responsabilidade, que a gente chama de impeachment, quem deve julgar é o Senado Federal. Na verdade, a Câmara autorizou por 2/3 de votos e vem o Senado. Minha pergunta: qual o papel do Senado? O Senado tem dois papéis. Atenção que isso mudou com o julgamento da presidente Dilma Rousseff. Até o julgamento da Dilma, se você tem o livro aí em casa, por exemplo, a tua doutrina é 2015 ou 2016 e não está atualizada, fique esperto ou esperto para você não cair na prova aí da OAB.
Porque você fala assim, ah, esse assunto é batido. Beleza, e se eu perguntar da forma como está aqui, será que você responderia? Porque diz a doutrina tomando por base o julgamento do presidente Collor, né, que é o que tinha, falava o seguinte: quando o crime é comum, caberá ao Supremo analisar se recebe a denúncia ou queixa-crime. E o presidente só seria afastado se o Supremo procedesse ao recebimento da peça acusatória. Já em relação ao Senado, como o dispositivo da Constituição fala que o presidente será afastado quando o Senado instaurar o processo, defendia-se que o Senado estaria vinculado à decisão da Câmara. Ou seja, se a Câmara mandou abrir, teria que afastar o presidente. Veio o Supremo e falou bem assim, ó, o Senado também faz uma análise preliminar sobre a acusação. Ou seja, ele vai ver se admite ou não. O juízo foi positivo, ou seja, admitiu a acusação, agora sim o Senado vai processar e julgar. O Senado vai processar e julgar o presidente da República e, no crime de responsabilidade, o presidente se sujeita a duas punições. Qual é mesmo? Perda do cargo, é a primeira, né? Perda do mandato. E também vai ter a outra, que é o quê? Inabilitação por até 8 anos de reclusão. O que aconteceu no caso envolvendo a presidente Dilma Rousseff? O Senado decretou a perda do mandato, mas não impôs a inabilitação por até 8 anos. A questão está em aberto, aguardando decisão do Supremo Tribunal Federal para dizer se a punição deve ser conjugada ou se pode ser em separado. Lembrando que no caso Collor aconteceu de ser separada, até porque o presidente da República naquela ocasião ele renunciou ao mandato. Então não havia mandato para ser perdido, ele já tinha renunciado. E naquele caso, o Supremo fatiou para dizer, vou decretar a inabilitação por 8 anos, mas nada vou falar a respeito da perda do mandato, ok? Então fica esperto, no crime comum, o presidente pode ser preso? Sim, pode ser preso após a prolação de sentença, é o que diz a nossa Constituição. Pelo que está na nossa Constituição, o presidente não se sujeitaria a prisões em flagrante ou temporária. Seria possível a prisão apenas após a prolação da sentença. Beleza? Um abraço e até a próxima.